Olá! Se essa é a sua primeira vez aqui, eu sou a Débora Blaso e esse é o canal da Reforma Visual. Hoje a gente vai responder a pergunta: como a minha imagem pode me ajudar a ter uma boa autoestima? No vídeo anterior, você aprendeu que a nossa autoestima é muito mais do que o que vestimos. E agora a gente pode conversar sobre como a nossa imagem pode nos ajudar a ter uma melhor autoestima. Se você não viu o vídeo anterior, eu recomendo que você veja antes de continuarmos. É só clicar aqui. O desenvolvimento da psicologia cognitiva e da neurociência mostra que existe uma conexão entre o nosso corpo e a nossa mente. Assim, as nossas experiências físicas se tornam parte dos nossos processos cognitivos e psicológicos. E o que é o vestir, se não uma experiência física com a qual a gente está em contato quase que 100% do tempo? Em 2012, uma pesquisa cunhou o termo cognição indumentária. E a cognição indumentária que explica pra gente como funciona essa correlação entre o que vestimos e os nossos processos mentais. A cognição indumentária é o conceito principal dentro da psicologia da moda. E funciona assim: as roupas que vestimos possuem significados, elas comunicam determinadas mensagens. Por exemplo, um terno normalmente transmite mensagens de formalidade, de competência, de credibilidade. Se acreditamos nesse significado e se ele faz sentido para mim dentro do meu contexto, ao vesti-lo, acontece um processo que a gente chama de incorporação. Eu incorporo o significado dessa peça e ela influencia nos meus processos mentais. Importante a gente frisar que é preciso vestir. Afinal, a gente está falando de uma conexão entre mente e corpo e não entre mente e cabide. Como eu ia dizendo, o resultado é que ao vestir essa peça no corpo, eu passo a me sentir e a me comportar de acordo com os significados que ela tem para mim. Isso é incorporação. Por exemplo, se eu estou vestindo roupas relacionadas a significados de competência, de atenção a detalhes, de minúcia, de excelência, é esperado que eu me sinta mais confiante, mais competente, mais formal e me comporte de maneira mais atenta, de maneira mais concentrada, de maneira mais formal e mais minuciosa. Além disso, a minha postura e a minha linguagem corporal também são afetadas. E o resultado é que as pessoas que estão convivendo comigo, ao entrarem em contato com essa linguagem corporal e com as minhas ações, elas tendem a me perceberem dessa maneira também. Esse conceito de cognição indumentária, ele muda o paradigma da primeira impressão ao demonstrar cientificamente que as nossas roupas têm poder não só sobre como as outras pessoas vão perceber a gente, mas principalmente sobre os nossos próprios processos cognitivos e psicológicos. E eu já não te disse que a nossa autoestima é um autoconceito, uma noção interna de valor próprio? Se você entendeu bem o vídeo anterior, a gente pode dizer que a nossa autoestima ela é composta pelo conjunto de crenças que eu alimento sobre mim mesma. Dessa maneira, a minha imagem ela pode ser um reflexo dessas crenças. Se eu alimento crenças positivas de alto valor e de autoestima, a tendência é que a minha imagem reflita isso. Dessa maneira, a minha imagem pode ser reflexo dessas crenças, sinalizando se eu tenho autoestima ou não, ou ela pode ser usada através dessa conexão entre a nossa mente e o nosso corpo para potencializar um processo de alimentação de crenças mais positivas, reforçando através da nossa imagem essas novas crenças mais positivas e alimentando sentimentos positivos em relação a nós mesmos. Isso acontece por conta de um outro processo que a gente chama de congruência cognitiva. Nossas escolhas tendem a refletir o que pensamos e sentimos, e os nossos comportamentos tendem a influenciar também no que sentimos e pensamos. Entendeu? Então, se eu alimento sentimentos e pensamentos negativos em relação a mim mesma, as minhas escolhas de vestir tendem a refletir isso. Por outro lado, se eu estou trabalhando um senso interno de valor e estima, eu posso usar a minha imagem, que é um comportamento, para reforçar esses novos pensamentos e sentimentos positivos. E é por isso mesmo que apenas renovar o seu guarda-roupa tende a não funcionar. Se eu tenho sentimentos e pensamentos muito arraigados, alimentados ao longo de anos, apenas o comportamento de me vestir de maneira diferente
tende a não ter força suficiente para mudar o que eu penso e sinto sobre mim mesma. Já se esses dois pontos são trabalhados em conjunto, um tende a potencializar o outro e o resultado se torna muito mais duradouro e eficaz. Para finalizar, é muito importante a gente reforçar a palavra crenças, porque como eu disse lá no início, para haver incorporação, eu preciso acreditar no significado daquela peça que está sendo vestida. Por isso que nem todo mundo fica confortável e se sente bem vestindo roupas formais. Porque para mim, se elas significam arrogância e me remetem a pessoas egoístas, inescrupulosas e gananciosas, são esses significados que eu vou incorporar. E a gente há de concordar que isso não vai fazer com que você se sinta bem ou confiante, não é mesmo? Por isso que não adianta sair aplicando regras, elas não são válidas para todo mundo. É preciso analisar o contexto de cada pessoa individualmente. Viu só como a sua imagem é poderosa? E se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, assim a gente se vê nos próximos.